Amigos, amigas, estamos iniciando mais um podcast Conexão em Fé para nós, Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Sempre uma alegria utilizarmos as ferramentas de evangelização com esse podcast para chegar até você. E agradecemos o seu carinho, a sua atenção, a gente poder entrar no seu coração, entrar aí na sua casa, na sua família. E sempre convidamos que, ao nos acompanhar, dê sempre o like, compartilhe com as pessoas e convide para inscrever o nosso canal, Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Agradecemos seu carinho, estamos aí iniciando a semana do aniversário da nossa amada cidade São José do Rio Preto, que acolhe de coração a todos que aqui residem e nesse espaço busca viver e dar os passos para o céu, né? Então sejam todos bem-vindos. E hoje temos a presença de um grande amigo, Padre Calazans, uma liderança em nossa cidade, né? Por isso hoje convidamos alguém que faz diferença no que faz. Padre Calazans, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Padre Ernesto, caríssimo amigo de longa data. Verdade. E agradeço, né, pelo convite de estar aqui e podermos bater um papo e também partilhar com quem nos acompanha, né, aqui nesse momento, da gente se interagir. Ótimo, Padre Calazans, seja muito bem-vindo, né? Padre Calazans, para quem não conhece, nós caminhamos ali, acho que por 6 anos, né? 6 anos. 6 anos no seminário, né? Foi tempos fortes, né? Quantas experiências, e isso a gente traz no coração, né? São experiências que marcam as nossas escolhas, né, que vamos fazendo, né? Padre Calazans é natural de onde? Como que sua família? Conte um pouco para nós como surgiu o Padre Calazans. Eu sou natural, nascido e criado em Votuporanga, cidade das brisas suaves. Sou o mais novo de 7 filhos, né? Sou filho de José e Maria, né? José Rosário Calazans e Maria Rita Calazans. Hoje, né, nós já faleceu 2, tinha apenas 6 meses de idade, e há alguns anos faleceu a minha segunda irmã, né? Mas Votuporanga foi o lugar onde eu pude crescer, pude fazer aí um ensino fundamental, o ensino médio, né, onde eu trabalhei, morei no bairro das Paineiras e participei era a capela, né, na época, Senhor Bom Jesus das Paineiras. E comunidade ativa, né? Lá a gente também consolidou algumas amizades, como a Fina, né? A Fina. Ei, Fina. A Fina não está saindo mais agora para as missões, né? Deixa eu ver, Fina, vamos lá. Ah, padre, agora eu estou mais a serviço da comunidade, mas é pela preservação mesmo da saúde, né? Isso. A Fina, tinha a outra que acompanhava ela. Vicentina. 2 grandes missionárias do dízimo. A Fina ajudou, inclusive, aqui na Nossa Senhora do Brasil a implantar esse sistema do dízimo nos setores, né, nas pequenas comunidades, né? Padre Calazans, a sua caminhada de católico, né, como jovem, ela se deu ali na comunidade do Senhor Bom Jesus, no bairro das Paineiras, né? Mas junto com essa caminhada de católico, como que foi surgindo esse desejo de ser padre, né? Então, Padre Ernesto, foi justamente a inserção nesta comunidade, de ver pessoas como a Fina, como a Vicentina e outras lideranças a se dedicarem tanto àquela comunidade ali, querer construir. Era uma comunidade de mulheres, né? Lideranças mulheres. E me ajudou muito. Quem era o pároco lá,
que respondia pela capela, o padre Silvio Roberto dos Silvio Santos, Roberto, né? que nos deixou esses dias, né? Nos deixou esses dias, né? Um saudoso, foi um testemunho de uma alegria imensa. E, então, trabalhando ali com o padre Silvio, trabalhando com essas lideranças, olhando também para meu pai e para minha mãe, né? Meu pai, uma pessoa que ficou acamada muitos anos, né? E também a presença da comunidade, levando a Eucaristia para o meu pai, semanalmente. Olha. Né? Isso foi muito marcante. E a Fina era uma das ministras que levava a comunhão para ela. Então, olhando ali, participando, foi surgindo esse gosto, né, de querer também se dedicar, né, com mais tempo à vida de igreja, à vida de comunidade, a fazer como aquelas mulheres, como aqueles homens que estavam ali na frente. E em final de 90, eu fui procurar o padre Silvio. Primeiro eu conversei com a Fina. Fina, olha, não sei o quê. Mas foi tudo rápido, assim, questão de semanas. Ela falou, vai conversar com o padre Silvio. Né? Aí marquei com o padre Silvio falou assim, vai conversar com o padre Nino Carta, que ele estava... Ele já tinha sido transferido, já tinha saído o anúncio da transferência dele de Votuporanga, né, para ser reitor lá Em Rio Preto. em São José do Rio Preto, E aí ele falou assim, era um sábado, mais ou menos 4h. Amanhã eu vou lá na sua comunidade. Tinha celebração às 8h30. Eu falei, mas padre, eu nem falei com a minha família. Eu nem falei com a minha comunidade, começou a aparecer lá, se vira, né? Então eu tive menos de 24 horas para poder comunicar a minha família, a comunidade, algumas pessoas da comunidade. Que bom. Olhando a nossa história, como é importante de reconhecer os Ananias, né? Os Ananias, as Ananias, Sim. que Deus vai colocando no nosso caminho para acolher, para dar direção, outros já para dar o engajamento, né? Então, olha, os ministros da Eucaristia que nos acompanham, a importância dessa atenção aos enfermos. Deus se serve de todas as maneiras, né? Este carinho da igreja, lá da comunidade para com seu pai, foi também Deus se servindo para alegrar os seus olhos, seu coração, para essa vocação, ou seja, foi como uma semente de entusiasmo. Vai, com certeza. Vai porque é o bem que se faz. Né? Ministros da Eucaristia que levam comunhão para os enfermos. Vocês não sabem o bem que faz, não só para o doente, como para a família, né? E pode contribuir para o surgimento de vocações. E a gente lembra muito do jeito que você está trazendo essa dimensão do servir, né, dos ministros, que tem até lá o hormônio, né, a ocitocina. Eu sempre lembro que é um hormônio que a mãe libera quando nasce o bebê, e esse gesto do servir, que gera ocitocina para a gente, para quem recebe e para quem assiste. Sim. Até hoje, você trazendo isso aí, está gerando a ocitocina em muitos corações. Coisa boa. Muito bem. O Padre Calazans, e isso que a gente quer sugerir aí também como um tema de hoje, é o jubileu, 25 anos de padre, né? 25. Que maravilha, né? A gente olha assim para trás, como Deus é bom, né? Eu não imaginava celebrar 25 anos, né? E você foi ordenado, então, que ano? Falar um pouco desse ministério que, naturalmente, que marca a ordenação, né? Porque é um casamento ali, né? Sim, sim. Então, padre, eu fui ordenado no dia 19 de dezembro de 1997, na Catedral, com meus amigos Jair Demarque, né? Oswaldo Donizete da Silva, o Barrinha. Barrinha. Um abraço aí para os dois amigos, Jair e Barrinha. E realmente, ao enxergar, né, eu vou olhar para trás, 25 anos, é por pura bondade de Deus mesmo, né? Pura misericórdia. É Ele que vai nos concedendo, nos dando essa graça de nos colocarmos a serviço. E também no dia, o padre Alisson, que hoje é pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, que foi a primeira que eu fui ordenado, no dia 19 de dezembro de 97, e no dia 11
de janeiro de 98, eu assumi a paróquia Santo Antônio de Pádua. Então, também está completando 25 anos. Olha. No dia 17 de fevereiro, o padre Alisson celebrou, chamou a comunidade, chamou o bispo para celebrar também 25 anos da existência. Então da foi criação constituído paróquia com você. Isso, foi quase paróquia, só que funcionava tudo como tal, né? Tudo como uma paróquia. E o padre Alisson já falou assim, não, 25 anos de paróquia, né? Tá tudo certo. É verdade, porque assim, quase paróquia acho que hoje está até superado. Né? Está superado. Superado, porque já a vida era de paróquia, né? Sim. Você trabalhou em quantas paróquias nesses 25 anos? Olha, primeiro foi aí o Santo Antônio de Pádua, depois eu fui para o seminário, onde eu fiquei 4 anos, verdade. E estando no seminário, Padre Ernesto, era me pedido para atender algumas paróquias que estavam sem padre. Então eu atendi durante esse tempo Nossa Senhora do Rosário, atendi por uns 4 meses Santo Expedito, e depois eu fui para a paróquia Nossa Senhora das Lágrimas e a Capela Nossa Senhora dos Pobres, mas antes eu fui como vigário da paróquia São Pedro em Mirassol para ajudar a preparar a capela de Santa Luzia para se tornar paróquia. Então fiquei uns 6 meses por ali. Fui para Cerejeiras, depois que eu saí do seminário, como reitor, fiquei lá em Rondônia, na diocese de Guajará-Mirim, 1 ano e 4 meses. Voltei e assumi a paróquia São Vicente de Paulo, que eu estou há 11 anos. 11 anos, né? 11 anos. Que maravilha, olha que história bonita e bem diversificada. Uma das experiências que você viveu, que no sacerdócio ela é rara, né? Alguns que passam que é a reitoria, ser o reitor do seminário, ou seja, ser o formador. Você ficou quanto tempo lá? Quem que era o bispo mesmo na época? Na época era o Dom Orani, né? Nosso cardeal do Rio de Janeiro. Gente boa, hein? Sei, muito, muito. E ele me confiou esse serviço, Padre Ernesto, essa responsabilidade, onde eu fiquei de 2005 a final de 2008. Então, 4 anos aí na formação. Foi um grande aprendizado, né? Uma grande responsabilidade, né? Passar pelas mãos da gente ali, coordenando a casa, aqueles que serão os futuros presbíteros. Né? Então, me marcou bastante, uma experiência que jamais vou esquecer. Né? E dos seminaristas que você acompanhou, hoje quem que já é padre? Nossa! Falei do Padre Alisson, o Padre Alisson estava lá, né? Mas o Padre Fábio Dung, né? O Padre Natal, o chanceler, o Padre Júlio, né? Hoje é chanceler, está por ali, né? Outros padres que estão em outras dioceses, como o Padre Márcio Tadeu, né? Que está na diocese de Votuporanga, com a divisão. Padre Dalben, tem um Padre Rivaldo, tem vários. Só gente quase boa. Muito boa. Um abraço a esses amigos aí que passaram pelas mãos do Padre Calazans. Né? Qual o maior desafio que você sentiu de ser formador? Que desafio, assim, foi, puxa, isso aqui é um desafio para mim. Primeiramente, acho que o antes, quando o Dom Orani me convidou, né? Eu não via, mas que eu posso contribuir, né? Que eu posso contribuir? Então, um susto, né? Um medo, né? Que foi muito grande. Eu acredito que o maior desafio era tentar compreender, né? Certos comportamentos, certas atitudes, tentar compreender para que a gente não erre, né? Não prejudique também se a pessoa tem vocação e se acabar prejudicando aquela pessoa. A gente sabe que vocação é dom de Deus, é graça de Deus. A gente está ali para tentar verificar se isso se confirma, se isso não se confirma. Então, o medo, né, o desafio é de não prejudicar aquela pessoa que acredita ter aquela vocação. Tudo mais, né? Verdade, né? Porque o reitor é aquele que está ali para ajudar a pessoa a responder bem. Sim. Ou para caminhar, né, para o sacerdócio, ou realmente dizer, não é esse o caminho. Isso não é fácil. Momento difícil,
é dar dispensa quando é preciso dispensar. Se fosse num processo de discernimento, né, que seria o ideal, ajudando a pessoa, como você falou, e ela chegar à conclusão, como aconteceram com alguns. Olha, padre, não é isso mesmo, fui percebendo nos colóquios, na direção espiritual, no atendimento com o psicólogo, nas minhas orações pessoais, que não é isso. Quando é isso, é um presente, mas quando você tem que chegar e dizer a sua experiência aqui no seminário, ela interrompe, mas não termina a sua experiência de cristão, né? Pelo fato de não continuar no seminário ou não ser padre, não significa que você tem que deixar de ser cristão, né? Católico, mas pode ser uma pessoa, um leigo engajado e comprometido. Justamente, vivendo esse sacerdócio do pastoreio, né? Como pastor, né? Então, essa experiência no seminário, 4 anos, dali que você já decidiu ir fazer a experiência missionária lá em Cerejeira, né? Cerejeira é diocese, né? Cerejeira é a diocese de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim. E a cidade de Cerejeiras pertence aí a essa diocese. Na verdade, quando o Dorani chegou na diocese e que foi conversar com os seminaristas, eu falei para ele, era o meu último ano, né? Falei, eu gostaria de fazer uma experiência missionária. Né? Não, mas aqui também tem os trabalhos e tal. E eu nunca esqueci. Então, eu fui para a paróquia, fui para o seminário, e quando surgiu a oportunidade, a Diocese de São José do Rio Preto já tinha um convênio, né, com a Diocese de Guajará-Mirim, que o padre Pedro Silva, lembra? Silva, sim. Acho que começou com aquele convênio entre Sul 1 e Norte 1, os regionais, e o padre Pedro e o leigo Cândido, que hoje é padre, era um jovem Cândido, que foram lá para o norte. E o padre Pedro Silva ficando por ali, saiu depois do convênio, que terminou o convênio, ficou pela diocese. Então a gente foi dentro desse espírito também de continuar. O padre Adão também já estava lá, né, e eu fui ser vigário do padre Adão. Perfeito. Lá foram 2 anos? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E a característica do povo, da missão lá, a diferença é um pouco também a distância das comunidades. O povo está mais na zona rural ou Mais na zona rural. Eram quase 40 comunidades. Né? Nossa. Ali na cidade tinham com a matriz umas 4 ou 5. As 35 era longe. Né? Mas nós não pegávamos água. Era só estrada de terra. Né? Usávamos, na época, uma Toyota daquelas antigas. Né? Quando tinha barro, você tinha que descer e traçar. Né? Não era um botão que você apertava. Depois se comprou uma caminhonete nova, mais moderna. Né? Então, a gente ficou. Mas a gente, às vezes, as comunidades, essas mais longe, recebiam missa 3 vezes no ano somente. Então, essas comunidades, Padre Ernesto, elas viviam, na verdade, da celebração da palavra dominical, que eles se reuniam, entre eles, todo domingo. Lá eles chamam de culto. E eles se reuniam todo domingo para poder celebrar. E a gente, a cada 3 vezes no ano, é que eles tinham ali a Eucaristia. Também não podia deixar a Eucaristia lá, porque senão estragava. Né? É verdade. Então, foi um pouco disso. Né? Mas muita gente do Paraná estão lá. Na verdade, nunca tomei tanto chimarrão estando em Rondônia, em Cerejeira, por conta e lá da migração. Região é quente, né? É quente. É quente. Muito quente, muito quente. E o que predomina lá, o que é a pecuária? Tem a pecuária e tem a soja, né? É mais forte mesmo. É uma região, então, a soja. bem empreendedora no agronegócio. Sim. Agronegócio, muito forte. Hoje, essa experiência, não tem, aqui da Diocese não tem ninguém lá? Não tem. Não tem. Depois que o padre Adão veio, aí encerrou-se o contrato. Agora, né, recebemos o ano passado uma carta de Dom Flávio, lá da Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, pedindo ajuda, né, para que fosse um padre para ficar 4 anos. A Diocese chamou alguns, mas não foi possível ainda. Mas eu vou para ficar 1 mês.
Vou ficar um mês, no mês de junho, É. eu vou ficar na Diocese de Cruzeiro do Sul. Eu disse para Dom Vilar, né? Fala com o Dom Flávio, se você quiser dar férias para algum padre, eu vou e cubro as férias dele, né? Então, isso, quem sabe a gente consegue futuramente também fazer um convênio e se tornar uma igreja irmã, né? Igrejas irmãs dentro desse programa missionário nacional que as Pontifícias Obras Missionárias tanto pedem, a CNBB, também o Comina e tudo mais. E quando você esteve lá em Guaraxá-Mirim, o povo é bem participativo, mas falta vocações, porque a diocese é nova? Ou... Não, a diocese não é nova, não, padre, mas falta vocações mesmo sacerdotais, né, presbiterais ali. Então, não era só a nossa diocese que estava ali ajudando, tinha diocese também do Sul, né, ali presente, mas o povo é vivo, né? O povo, as lideranças, eles não deixam morrer, né? A fé, então eles se reúnem mesmo. Então não há esta, às vezes aqui, né, a questão de celebração da palavra, as pessoas ficam assim, lá não. São eles que fazem, eles que vão. Então, meu abraço, né, ao povo de Cerejeiras, né, todas as lideranças, aos padres que também lá estão trabalhando, as religiosas, né, e ao bispo da Diocese de Guajará-Mirim. Guaraxá-Mirim. E leigos também, que foi, né? Que falou o Cândido, na época era... Isso, na época o Cândido, que participava da paróquia Santa Terezinha, e ele se encantou lá no norte, né, de uma tal forma que resolveu estudar por lá mesmo, acho que fez filosofia em Santos, depois fez teologia para lá, e se encardinou. Eu acho que era ter fé. Era prelazer de ter fé, quando ele foi. E ele é padre encardinado lá. Ok. Já há muitos anos. Não é o Padre Cândido que está aqui na diocese. Não é o Cândido da paróquia Santo Expedito. Né? Santo Expedito. E nesse caminho dos 25 anos, Padre Calazans, você também foi se preparando, acredito que o fato de ter passado pela formação, você percebeu também a necessidade de compreender melhor o comportamento das pessoas, e aí você iniciou o curso de psicologia e concluiu psicólogo, hein? Padre Calazans também psicólogo. E o que foi? Eu estou lembrando dessa motivação, mas o que te levou a... Porque é uma área muito especial para quem lida com atendimento, né? Entender as pessoas e propor um caminho novo, precisa entender o que tem dentro, né, da pessoa. Acho que há muitas pessoas, e você, Padre Ernesto, também com seus anos de atendimento, muitas pessoas procuram a gente e falam, nossa, o senhor é um psicólogo, o senhor é o meu psicólogo. Né? E a gente fala assim, não é bem assim, não é bem assim, né? E diante de tantos desafios humanos, eu quis aprofundar. Falei, não, eu quero estudar. Então, em 2012, eu fui fazer 5 anos. Depois fiz pós também. Desculpa-me. Depois fiz pós. Estava também cursando uma outra formação logo em seguida. Cheguei a também atender, abrir consultório. Só que aí depois não dava para conciliar, né? E eu falei, bom, foi boa a experiência, valeu a questão dos atendimentos, os aprendizados, os estudos, as supervisões também eram muito ricas, mas eu tive que optar, eu decidi realmente fechar então eu aproveito isso, muitas vezes as pessoas que vêm me procurar como padre, né? A gente tem, né, esse recurso a mais para poder também ajudar. Psicologia é 5 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Que beleza, olha aí, dos cursos filosofia, teologia, psicologia e a prática do dia a dia, né? Que é uma escola, né? E com certeza. Como é uma escola. E hoje não, já há algum tempo, né, que você assumiu a missão de vigário geral, né? Sim. Essa é uma palavra que entre nós padres é bem, assim, acessível, né? Mas para colocar para o povo, o que o vigário geral? O vigário geral é uma atribuição, né, de uma responsabilidade em que o bispo escolhe um padre para ser o
o vigário-geral, né? Tem sido utilizado também a ouvir os padres indicar, né? O padre Calazans, ele sai na frente aí e coloca os demais na espera, né? E que bom, padre Calazans. E para o povo entender, o que é o vigário-geral na diocese? O vigário-geral é uma escolha do bispo, mas que o Dom Tomé e tanto agora também o Dom Vilar coloca para o clero, para os padres, apontar. Eles cedem, né, do direito deles de escolherem diretamente, para que possam sugerir. E o Dom Tomé fez isso em 2020. E aí, por surpresa minha, né, eu até tenho um padre Andrés, que está na Colômbia, padre Andrés, nosso abraço, né, que está voltando agora. Tá? Final de 1, 2 ou 3 de junho e está chegando. Está chegando. E ele um dia me estava no carro com ele e falou assim: você está sabendo que nas regiões estão indicando zona do vigário-geral? Eu dei uma gargalhada, porque era algo que eu nunca tinha pensado num negócio desse. Né? E aí surgiu o Dom Tomé, me chamou e falou assim: olha, eu quero que você possa assumir. É para ajudar o bispo. Né? Ajudar o bispo ali bem mais próximo dele, no governo da diocese, tanto na questão administrativa quanto na questão pastoral. No entanto, o vigário-geral ele é um procurador. Então, tem muitas coisas da diocese que sou eu que assino. Né? Os padres dizem: olha, tem que comprar, nós estamos lá negociando a compra de terreno, já saiu a escritura, então sou eu que assino. Nós ganhamos um terreno lá em Badibacite, tal. Você vem aqui no cartório para poder a questão de assinar. Então, essa questão de patrimônios, né? O vigário-geral cuida disso, assina, olha. Tá. E também ali na questão pastoral. No caso, o coordenador de pastoral, diocesano pastoral, tem pedido muito o meu auxílio. E o bispo, quando precisa nessa questão também, às vezes de transferência, chama o vigário-geral, chama o coordenador de santo pastoral, chama alguns que estão ali mais com ele no dia a dia, para poder fazer um pouco de discernimento. Não significa que a nossa fala será decisiva, somente um auxílio. O bispo, como tem outros elementos muito mais do que nós, pode ajudá-lo nas decisões a serem tomadas. Aí. E a gente acaba participando de praticamente quase todas as reuniões de conselhos, né? Que estão aí por conta dessa função, onde o vigário-geral tem ali nato, né? Já tem uma cadeira de direito. E numa ausência do bispo, o vigário-geral que assim, ouve, né, dá as direções em Sim, nome do numa bispo, ausência né? dele, ele pede geralmente que a gente possa. Muitos padres nos procuram também para poder conversar, para poder tirar uma opinião, para ajudar num discernimento. Né? Então fica uma função assim bem próxima ali do bispo. Ótimo. Então, como vigário-geral, está bem ligado ao bispo, ligado a o que a diocese está propondo, né? E nós estamos já, como o tempo passa muito rápido, né? Devido às nossas próprias atividades, todo mundo com a vida bem preenchida. E o plano de pastoral ele já está se concluindo e parece que a gente não vai vencendo o prazo, parece que não conseguimos, não implantamos ainda aqui, vai fazer outro, né? Mas a vida que vai se renovando, né? Então, no plano pastoral da nossa diocese passa por pilares, né? Sim. Pilar da palavra, o pilar da caridade, o pilar da missão e o pilar... São 4 pilares, né? E depois nós temos aí as comunidades eclesiais missionárias, que é a questão da missão, que na verdade ela perpassa por todos esses pilares, né? Dando aí essa sustentação, essa transversalidade que nós temos. A questão do plano de pastoral, primeiro, de muita coisa que mudou já, né? Sobretudo a questão da sinodalidade, do sínodo, né? A maneira de se relacionar, a maneira de ver que vem aí. Depois temos aí as diretrizes gerais da Assembleia Legislativa da Igreja no Brasil, que vão ser também logo, também acho que adiou um pouco por causa do sínodo. Mas acho que quando você fala assim, nossa, mas está vindo um outro e a gente nem deu tempo, né, da gente fazer,
talvez a articulação. Né? Eu acho que conforme nós vamos criando aí um secretariado de pastoral, como foi criado, vamos tendo, como o Dom Vilar tem dado assim, mais confiança, descentralizado a questão do poder, isso vai dar condições para que a gente ajude no próximo plano, com essas novas características que vieram aí, questão do sínodo, proporcionar para que isso realmente aconteça, chegue na base, chegue nas paróquias, que os leigos possam ter esse plano e possam articular também para organizar e executar e fazer com que isso aconteça ali na base, né? Então, porque eu percebo, se a gente estiver desarticulado aqui na diocese, nós não conseguimos animar e motivar os padres, motivar os leigos, as lideranças. Então, agora a gente quer com essa condição, desde que nós tenhamos uma boa equipe para ajudar nas regiões e nas paróquias isso acontecer. Senão é mais um plano de pastoral mesmo. Sim, né? sim. Não faz sentido. Esses dias eu comecei deixa eu rever um pouco o plano pastoral, e nossa, mas tem coisa aqui que a gente não conseguiu caminhar com elas. Eu falei, acho que a falha é nossa, né? Porque a proposta está aí, né? Mas é boa essa visão que você partilha, de que com o sínodo, né, houve essa questão da comunhão, né, de ouvir, e isso é típico do Papa Francisco, igual do nosso bispo Dom Vilar, né? E esse entusiasmo, ele vai muito de nós, das lideranças, né? Isso contagia, né? Pois Jesus, lá vamos encontrar em Mateus 13, né, que Jesus destaca a missão do semeador, né? O semeador que precisa ter esse entusiasmo. Eu sempre lembro as pessoas que relatam, até confessam a dificuldade que tem na família, ou a esposa que diz, o marido não vem, ou os filhos que não vêm. Eu falei, olha, o problema é deles, né? Agora, o problema é nosso, a gente não semear. Sim. E agora, esse semear que envolve o plano pastoral, o sínodo, esse entusiasmo, né, da semente. Né? Esse entusiasmo da semente. E nós estamos na segunda fase, né, do sínodo agora, né, na fase continental. No dia 18 de fevereiro, a equipe diocesana do sínodo se reuniu para poder refletir aí 3 questionamentos que foram colocados para apresentar. E aí, no dia 22 de fevereiro, foi entregue para a CNBB a contribuição da diocese sobre essa... Porque nós recebemos um documento da etapa continental, onde tem sugestões de todo o continente, e nós tivemos que fazer nossa leitura a partir da diocese, olhando esse documento. E entregamos para a CNBB no dia 22 de fevereiro. Fevereiro, né? E as nossas comunidades, como a igreja, um dia eu ouvi até numa liderança religiosa dizendo, olha, acho que está chegando o tempo que vai ser difícil manter os padres nas paróquias, devido a um certo esvaziamento. Mas eu não vejo assim, né? Eu vejo que talvez nós fomos assim, alimentados na questão de multidão, mas Jesus sempre chamou meu pequenino rebanho. Né? Sim, sim. Jesus tinha uma multidão, mas ele nunca se empolgou com a multidão. Né? E até o momento que Jesus chamou a multidão de raça de víboras, né? Raça de víboras. Então, também esse discernimento de a gente fortalecer, e isso eu coloco muito para as lideranças, nós temos que fortalecer o nosso vínculo de comunidade, de família. Então, nós estamos agora organizando para avançar um pouco mais na dimensão dos acampamentos, mas estamos tentando propor esse caminho de vida de comunidade. Sim. Nós temos que preocupar de olhar o terreno que fomos constituído, paróquia, e é esse que nós temos que buscar. É esse que nós temos que fazer presente, buscar novas ferramentas, porque senão a gente fica essa dimensão de massa,
mas o que faz diferença na vida das pessoas, na vida da igreja, na nossa vida, é a família, a comunidade. Né? Sim, acho que... E você, Padre Ernesto, tem uma experiência longa disso, né? Você é perseverante nessa questão comunitária, né? Desde lá em Américo de Campos, onde você passou, né? E vamos trazer a Fina de novo aqui, né? A questão do dízimo, que dos setores, das comunidades, das celebrações, de você insistir que cada quarteirão ou cada rua tem um ministro da Eucaristia que possa olhar os enfermos. Então, dando aquela você pertence, o sentimento de pertença. Claro que nós estamos numa realidade urbana que muitas pessoas têm o sentimento, a pertença de coração. Eu escolhi a sua paróquia, né? Mas ela participa, ela sabe o que se passa, né? Ela se envolve, não é isso que acontece aqui na sua comunidade? Agora, não simplesmente eu vou lá só por questão do padre, mas eu não me envolvo, eu não me interessa. Não. Mas ela assume aquele território, ela assume, né, toda a programação que tem naquela paróquia. Então, isso é muito importante. Então, ela é comunidade. Ela é comunidade. Né? Ela sente que pertence àquele. E é responsável. É responsável. Eu senti, Padre Calazans, esse amor. E falei, o caminho é esse. Nós, padres, nós lideranças, temos que trabalhar por uma consciência de comunidade. Eu senti esse diferencial durante a pandemia. Porque foi no início ali, a gente olhava, ninguém tinha o que falar para orientar, né? Não. A gente conversava com algumas lideranças aí da cidade, o que você acha? Olha, na parte econômica tem que ter uma reserva uns 6 meses. Eu falei, nossa, mas reserva 6 meses, a gente aqui, como dizia a Rosa, né? Trabalha hoje para comer amanhã. Sim. 6 meses, e depois eu imaginar que já faz 3 anos, né? 3 anos. E ao longo da pandemia, quantas minhas lideranças diziam, Padre Ernesto, nós estamos juntos. E aquilo me emocionava, nós estamos juntos, né? A comunidade é a nossa família, né? E a gente viu a fidelidade das pessoas, lógico que a gente tomou medidas, né? Com os funcionários, sentamos e disse, olha, agora a igreja aqui, a comunidade, a paróquia vai dar o exemplo de não dispensar ninguém. Agora, o que cada um... Vamos chegar a uma conclusão que pode fazer. Sim. Mas de ouvir as pessoas dizendo, preocupadas, olha, vamos fazer... Aí nós começamos a fazer uma quermesse online. E sabe que depois falamos, vamos parar de fazer quermesse de presencial, porque as nossas quermesses aqui davam 4, 5 mil reais. A primeira quermesse online que nós fizemos deu 11 mil. Olha né? só. E eu estava gostando da ideia, né? E chamava para fazer o show os cantores da comunidade, pegar uma sertaneja aí, ou religiosa, né? E arrumava lá, nós ganhamos uma camisa do Santos autografada, né? Nossa. E fazia o leilão, e você ia lá, voltava lá e era a mesma camisa, né? Foram criativos, hein? Foram criativos. Depois fomos fazendo essas lives, nós mesmos cantores, aqui, olha, eu quero fazer uma live, fazia, e ali fazia os leilões, a gente fazia as coisas de comer, né? Sim. E assim como Deus foi bom e as pessoas foram vindo ao entorno, tanto que teve um evento que nós fizemos, foi o maior evento que nós tivemos aqui na paróquia de questão de almoço, foi uma feijoada, né? Que, assim, no drive-thru, né? Que vendemos 1.400 feijoadas. Olha, né? Então, como a resposta do povo. Então, eu vejo que a diferença é a vida e a comunidade. Com certeza. Você não... você deu o exemplo da pandemia, né? Nós temos situações de pandemia na vida, né? Que as coisas apertam, que as coisas restringem, que as coisas limitam. E é aí que a gente vê realmente em quem despertou o sentimento de comunidade e responsabilidade. Eu lembro, tinha um senhor, né? Mas tinha várias pessoas, mas um senhor que ele fazia questão de dar um jeito de entregar a oferta dele, porque ele vai à missa todo domingo, e todo domingo ele fazia sua contribuição da sua oferta, na apresentação das oferendas. Ele falou assim, não está tendo, né? É online, eu quero dar um jeito de entregar, né? Então, eu continuo sendo comunidade, a minha comunidade que precisa da minha contribuição para ela se manter. Olha, são gestos bonitos que a gente vai lembrando. Você
falando, eu lembro de uma dizimista aqui, uma senhora aposentada de um salário, que na pandemia ela encaminhou a mensagem: vem buscar o dízimo aqui em casa, nós não podemos sair, que não podia sair mesmo, né? Mas essa preocupação, vou deixar assim na caixinha do correio, ali no portão, né? Mandar um abraço, dona Corina, né? Dona Corina, né? Então é aquela oferta da viúva mesmo, que ela separa. A igreja é minha família, é parte, né? A igreja faz parte do meu orçamento. E olha que na pandemia eu dizia: Senhor, só em Deus, porque nós estávamos com a missão, que na época o Dom Tomé havia nos dado, de construir a igreja de São João Paulo II. Sim. E estávamos com compromissos. Nós ali, para dar sequência, tínhamos um compromisso ali de entre estrutura, que foi tudo nas parcelas, né? Tínhamos parcela ali de R$70 mil, né? E aí eu falava: nossa, né? Como que vai ser? Né? Foi aqueles pré-moldados, né? Cobertura, e além de manter a comunidade, mas dizer assim: não sobrou, mas não faltou. Sim. E quando ali faltava, a gente dizia a esses fornecedores: olha, espera uma semana, né? E dentro de uma semana provinha, né? Então, a vida de comunidade, isso para mim é 100%, por isso que Jesus valorizou sempre a comunidade, né? A gente faz essa leitura, Deus, para enviar o Filho, escolheu uma comunidade, José e Maria. Jesus viveu ali 30 anos, né, aproximadamente, com a família, mas depois montou uma comunidade. E era a ordem aos discípulos: só saem em comunidade, 2 a 2, né? E nosso Deus é Trindade, né, Padre? Trindade. É a melhor comunidade que existe, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isto. Santo Agostinho que dizia que, até um jeito radical, mas fora da comunidade não há salvação, né? Não há salvação. Não há salvação. Um dia comentei isso na pregação, uma pessoa reagiu depois: mas como que é que não tem salvação? Aí Santo Agostinho quer expressar essa fonte de salvação, que é a comunidade. Porque na comunidade a gente não escolhe as pessoas. Elas vêm como um presente de Deus ou como um desafio. E às vezes, alguns dizem: mas como que na igreja pode ter comportamentos de pessoas assim ou daquele jeito? Eu falei: é como a família. Na família também, nós sempre temos situações de falar: puxa vida, como vem do mesmo pai, da mesma mãe. É a diversidade. Então, a comunidade, é preciso lembrar, essa família que tem todas as naturezas, como dentro de nós, que existe o joio e o trigo. E até brinco, às vezes, quando é possível. Falei: gente, vocês acham que o diabo, o demônio, vem na missa? A pessoa já dá uma ajeitada, né? Fica naquela dúvida. Fala: o diabo está aqui na missa, o demônio. Eu falei: foi no paraíso. Né? Falei: imagina que em São José do Rio Preto, aqui na nação do Brasil, a gente está aqui no meio, né? Então nós vamos ficar vigilantes. Porque é interessante compreender que Deus é Deus, Deus é amor, e nessa experiência do livre-arbítrio, né? Alguns falam: mas por que Deus não interviu? Deus não pode, Deus já interviu com a vinda do Filho, intervém com o seu amor, mas o Deus ser Deus é, de fato, respeitar a nossa liberdade, né? Sim. E a questão da fraternidade, né? O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, né, falando da amizade social, né? E que nós somos irmãos, não somos sócios, né? Nós somos irmãos. Então, sem comunidade não há cristianismo, né, Padre? Então, esse é o caminho. Então, olha, todos que nos acompanham nesse podcast, né, o Padre Calazan tem uma experiência vasta de vida pastoral, né, de vida de comunidade, teve essa experiência na formação, experiência missionária, e agora também uma experiência ad intra, interna da igreja, que é de vigário geral, que tudo isso forma a comunidade. São Paulo chega a dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né, descrevendo a igreja, a comunidade, como os membros do nosso corpo. Né? Ainda ontem à noite, numa reunião com os dirigentes do ECC, a gente já estava preparando
o próximo ECC, tivemos esse final de semana, e o próximo vai ser o 30º, né? Então, ou seja, do tempo que eu estou servindo aqui, já 30 encontros de casais. Aí teve um casal dizendo, olha, Padre Ernesto, eu fiz o 20º, né? Chegando ao 30º. A gente vê assim como que Deus vai escrevendo, né? A sua história. Tem aquela canção da Ziza, que ela diz que o que mais agrada a Deus é saber que Ele acertou em nos criar, né? O que mais agrada a Deus é saber que Ele pode nos utilizar como pincéis para Ele pintar esse quadro bonito. Então, comunidade é, de fato, o espaço para a gente buscar a salvação, né? E os desafios, eles são sempre presentes, né? São presentes. São Paulo lembra na carta lá aos Romanos que para aqueles que amam a Deus, né, tudo concorre para o bem, né? Isso. E nessa vida de comunidade, Padre Calazans, hoje a gente vê assim, diante de toda uma polarização que se tem, eu acho que também as eleições aí deixou... porque as pessoas falam, como que entrou na igreja? Mas por que está na igreja? São as pessoas, né? Essa sociedade está, essas pessoas que vêm para a igreja, né? E como que você tem visto todo esse... Como que a igreja pode também ajudar a dar um caminho de unidade, né? Santo Agostinho também lembrava sobre a unidade. Gosto sempre de lembrar esse pensamento, que ele preferia um pecador na unidade do que um santo na desunidade, né? Então, esse tempo aí, como você tem visto, e colocar a turma no trecho, né? Eu acho que no 7º domingo do tempo comum, nós podemos ver no Evangelho desse amor aos inimigos, né? O Levítico trazia o amor aos compatriotas, e Jesus, dentro ainda do Sermão da Montanha, ele expandiu essa questão, amor aos inimigos. A diversidade, ela vai sempre existir. Há pessoas que... O adversário também. Eu acho que a igreja tem contribuído muito nessa perspectiva de Jesus Cristo, de que eu não preciso eliminar o meu adversário, né? Nós temos pensamentos diferentes, linhas diferentes de compreensão, mas ele não precisa ser exterminado, né? Ele não tem que ser eliminado, né? Nós continuamos, pensamos diferentes, colocamos diferente, né? Hoje é um, amanhã é outro, e a vida continua, né? Então, colocar isso, de que o ódio, de que a vingança, de que o ressentimento não prevaleça. Continuamos sendo irmãos, né? No 6º domingo dizer, não chamo, quem chamar o seu irmão de patife, quem chamar o seu irmão de tolo, né? Mas Jesus quer ir na raiz, quer arrancar aquela questão que pode provocar justamente essa cisão de eu tornar indiferente e cometer o pecado de Caim, né? O fratricídio, né? De eliminar o irmão. Então, temos as diferenças, temos as diversidades, mas a igreja vai trabalhando nisso. Mas nós somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, não adianta. Essa grande família que estava falando, né? Essa grande família. Então, acho que é um pouco disso. Nós temos, e o nosso papel de padres ali, de presbíteros, é como ajudar as pessoas a, olha, você não tem que ofender, você não tem que maltratar, você não tem que eliminar o outro, mas nós vamos ter que conviver. Nós vamos ter que conviver nessa grande família, nessa pequena família biológica, nessa família comunidade, nessa família que é a sociedade, porque somos irmãos e não somos sócios. Isso, que bom. Somos irmãos e não somos sócios, né? Olha aí, uma frase, pode escrever aí, já o nosso técnico ali está anotando, né? Somos irmãos e não somos sócios. A irmã Rosângela também deixou uma frase aqui, né? Eu falei, vou repetindo, estou marcando lá no meu... Olha que bom. Então, essa é uma que vai ficar. Padre Calazans, estamos já chegando, olha aí, já 50 minutos de bate-papo. Né? Nós estamos na semana de aniversário da nossa cidade querida, São José de Rio Preto. Rio Preto, uma cidade que acolhe de coração. Sim. Eu não sou natural daqui de São José do Rio Preto, sou de Itabapuã, Padre Calazans de Votuporanga, e estamos todos aqui sendo muito bem acolhidos nessa cidade que aniversaria aí nesse próximo domingo, dia 19, dia de São José. Temos a graça de
termos São José como padroeiro da cidade, né? Então, ao final desse podcast, Calazans deixar uma mensagem para todos os munícipes, né? Para os seus paroquianos, para todos que nos acompanham pelo nosso podcast Conexão em Fé. Primeiramente, parabéns, São José do Rio Preto, que acolhe a todos, como você disse, Padre Ernesto. Eu tenho a minha sobrinha, Ana Maria, também uma afilhada, que mora em Votuporanga. Ela ama São José do Rio Preto. Quando eu venho para cá, ela diz: Rio Preto é uma cidade que tem brilho, tio. É uma cidade que tem brilho. Brilho, né, que acolhe, né, que incentiva. Há muitos migrantes aqui também. Então, parabéns a todos os munícipes de São José do Rio Preto, todos que aqui moram, todos que aqui acreditam, que trabalham, que estudam, todos que vêm fazer tratamento aqui também. Enfim, também dia 19 é um ano de posse do nosso bispo Dom Vilar, né? Nos parabéns também. Aí, parabéns São José do Rio Preto, que tem sob proteção São José de Botas. Também meu abraço à paróquia São Vicente de Paulo, que estou à frente aí há 11 anos, as irmãs servas da igreja, fraternidade missionária, todas as lideranças aqui dessa cidade, profissionais, né, o pessoal do governo, enfim. Nosso abraço e que Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Padre Calazans, pelo carinho com o nosso podcast, né? E desejamos a você muito sucesso, muita prosperidade no ministério e na tudo que Deus tem reservado no coração dele para você, né? Amém. E a você que acompanha conosco, nossos parceiros, lembrando que quem ajuda na evangelização tem mérito de evangelizador. Desejo a você e a sua família um bom caminho nessa semana, que possamos celebrar no próximo domingo São José, o justo, né? Aquele que protege a família, protegeu o menino Jesus, Nossa Senhora, que também cuide muito bem de ser uma inspiração e uma proteção na sua vida familiar.